Vamos então começar o 19º capítulo, O Sopro. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. Vamos lembrar que nós vimos no capítulo passado o Alfredo colocando que viriam ali, né, na crosta terrestre, tormentas eletromagnéticas por causa do acúmulo de energias deletérias por causa da guerra. E com profunda surpresa ouviu afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Não podia caber em meu espanto. Embora conhecesse as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerasse as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Então vamos lembrar lá no nosso lar, né, ele via que os samaritanos usavam aqueles moares, né, para puxar os carros, né, com os quais eles iam em socorro no umbral, usavam os cachorros e as ibis, né, para os pássaros, né, para ir comendo as energias deletérias. E está espantado ali que o Alfredo está oferecendo um carro com um condutor para levá-los até onde for possível. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar em bases transcendentes do eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a sua situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Não falta serviço, não falta aprendizado em lugar nenhum, seja no plano espiritual, seja aqui no plano terrestre. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Excelente sugestão, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnicos de sopro? Indaguei assombrado antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros
tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Como tudo, né? Não existe almoço grátis. Tudo necessita de esforço, de disciplina, de aprendizado. Como o passe, para se ser passista, precisa de disciplina, de muito estudo, de muito esforço, de muita abnegação, né? De limpeza do templo interior, através dos pensamentos, através do orar e vigiar e da reforma íntima, através da alimentação no dia que vai se preparar para o passe, através do pensamento e da oração mais profunda, a oração maior, o vigiai e orai durante o dia com mais atenção no dia que vai dar o passe, para ser um templo limpo, para poder aplicar o passe. Não é, né, samba do crioulo doido, não é pozinho de pirilim-pim-pim. Eu chego no centro em 5 minutos antes do passe, eu estou preparado. Nunca, jamais, em tempo algum. Porque se você teve um dia difícil, você discutiu com a esposa, você brigou no trânsito, você brigou no trabalho, você não se alimentou. Se você comeu carne, então esquece, você não pode nem pensar em dar passe. Mas você não se alimentou corretamente, com alimentação mais leve, com mais líquido, você não se alimentou através da oração e dos seus pensamentos durante o dia, manter os pensamentos mais tranquilos, manter orar e vigiar, orando cada vez que o pensamento sai do prumo, se preparando para se doar. Porque para eu poder doar energias, eu tenho que montar, acumular essas energias em mim. Para doar energia deletéria, basta o mundo. Não preciso eu lá no centro encher a pessoa que está ali com energias ruins. Eu preciso transmitir para ela tudo que eu tenha de bom. E para isso eu preciso montar no meu cesto tudo que eu tiver de bom em termos de energia, para, na hora do passe, junto com o plano espiritual, que eu seja um filtro mais limpo possível para, através de mim, passar as energias do plano espiritual, se juntar às minhas através do meu filtro. Por isso que o filtro tem que estar o mais limpo possível, passar para aquela pessoa que está ali. Então não existe um bom trabalho sem um bom preparo, sem vontade, sem disciplina. É isso que ele está colocando aqui. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério, requer vontade. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. O bem divino exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exige tempo, exige estudo, exige disciplina, exige aprimoramento. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiência a preço alto. Precisa de renúncia, precisa de sacrifício. Em tudo há uma ciência de começar.
São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Então, da mesma forma que eu preciso manter, o meu tempo mais limpo possível, juntar as minhas energias, cuidar do corpo físico, cuidar do pensamento, cuidar da minha aura, cuidar do meu sentimento, para que eu possa realizar o passe, para realizar o sopro, que é um outro tipo de troca de energia. No passe é uma energia eletromagnética, no sopro é uma energia que emana através da vibração, da frequência e do ar. Eu preciso manter a boca santificada através daquilo que fala, através daquilo que emite, através daquilo que ingere. Olha a responsabilidade daqueles que vão trabalhar com o sopro. Eu vou repetir. Mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Eu vou repetir. Qual é a preparação para se trabalhar com o sopro? É imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, uma alimentação salutar, de coisas vivas, sem conservantes, sem acidulantes, não comer porcaria. Não estou nem falando da carne, que é um cadáver ali dentro, deteriorando. Não, estou falando de acidulante, conservante, de refrigerante, de porcarias que se coloca dentro do estômago. Então ele tem que prestar atenção naquilo que ele vai colocar. Então tem o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, uma boca que não está na maledicência, que não está em falar palavrões, não está em ter adjetivos de baixo calão, a boca limpa, energeticamente, com abstenção do mal e a mente reta, orar e vigiar o tempo todo, e interessado em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Perdão. Por intermédio dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhe por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campos da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições neste particular. Quando nós sentimos o sopro da brisa, a brisa do mar, o vento que sopra e dá aquela paz, a gente tem que lembrar de Deus. Vamos lembrar do princípio, de que o princípio era o verbo e Deus soprou. É o sopro da vida. Então quando nós sentimos aquele vento, sempre quando eu sinto o vento, aquela brisa que vem, aquele vento que vem, que nos agasalha, eu penso em Deus. Ali está o sopro divino me realimentando a alma, a vida encarnada e a vida espiritual, com que a gente
coloque esse oxigênio para dentro, alimentando o corpo físico em cada célula, mas principalmente alimentando a nossa alma, o nosso perispírito, com as energias salutares que vêm de Deus, através do ar, que nos mantém a vida em todo o nosso sistema solar. Tanto assim que chefiando, ele coloca aqui, né, que desde que ele foi recolhido em Campos da Paz, ele está aprendendo muitas coisas, né, principalmente em relação ao sopro criador, ao vento, ao ar. Tanto assim que chefiando esse posto, tenho incentivado com as possibilidades ao meu alcance a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização neste nem sempre fácil para todos. Não é todo mundo que consegue manter a boca longe de adjetivos, de comidas picantes, comidas com conservantes, refrigerantes, porcarias que se coloca para dentro. Não é todo mundo que consegue manter energeticamente toda esta região limpa para que possa gerar de dentro esta energia e soprar para o outro saúde, energia, ânimo, que é, né, se juntar à energia que tem no fluido cósmico no qual nós estamos mergulhados e acrescentar a ela a nossa energia e transmitir para o outro. É uma responsabilidade, é um trabalho muito sério. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida? Vamos lembrar naquela metáfora da Gênesis, né, da Gênesis mosaica que está lá no Velho Testamento, que Deus criou o homem e soprou-lhe nas narinas, e soprando-lhe nas narinas lhe deu vida. Né? É uma metáfora, né, da criação, que nós somos criados através do hálito, o hálito divino. Através desse sopro, desse hálito divino, nós passamos a ter vida. Isso é uma metáfora com características e com energias intrínsecas que a gente tem que parar, pensar, estudar. Isso dá um seminário, não dá nem para colocar tudo isso num vídeo. Vamos continuar. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Lembrando Jesus de novo, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e ainda mais. Todos nós somos co-criadores, todos nós podemos, com as nossas energias, auxiliar ou prejudicar o nosso semelhante encarnado ou desencarnado. Nós temos que analisar muito bem isso, analisar o que fazemos com as nossas energias, o que fazemos com o nosso hálito, o que fazemos com o nosso sopro, que é menos divino, mas como somos co-criadores,
é divino também, está criando através da palavra. A palavra é divina, a palavra é criadora. E nós, como deuses, criamos com a palavra. Então nós temos que parar e pensar o que nós criamos e materializamos na nossa volta com as nossas criações. Quais são as palavras que nós emitimos durante o dia e elas ficam gravadas na nossa aura, na nossa psicosfera? São boas? São palavras dignas? São palavras de bem, de incentivo, de amor, de encorajamento, de ânimo? Ou são palavras de baixo calão, de raiva, de reclamação, de... Vamos parar e analisar. Nós estamos, como co-criadores, como deuses que somos, criando e colocando à nossa volta. E depois a gente não pode se queixar se forem criações ruins. E nós vamos sentir as energias se forem criações boas. Continuando. Vou até repetir essa colocação toda porque ela é muito importante. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros dos direitos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. E vamos lembrar o que é boa vontade, porque tem muita gente que acha que boa vontade é só desejar. Eu tenho boa vontade, que eu desejo o bem daquela pessoa. Então eu posso dar passe, eu posso soprar, posso fazer o que for, porque na minha mente eu tenho boa vontade. Com meu bumbum sentadinho na poltrona, comendo tudo que me der pela cabeça, bebendo, né? Fazendo tudo que me dá na telha, falando mal do companheiro do lado, criticando o trabalho da casa vizinha, da casa do lado, de boa vontade. Esta boa vontade, só no desejo de boa vontade, o inferno está cheio, como diz o ditado popular. Quando a gente fala de boa vontade, é vontade de aprender, vontade de trabalhar, vontade de querer se modificar, se melhorar para servir. É a vontade que arregaça as mangas e vai ali através do esforço, da renúncia, do passar vontade. Às vezes, nossa, vem eu não como carne, mas aqueles que comem carne, um amigo traz ali um churrasco no dia do passe, no dia da sessão mediúnica, vem o outro ali, olha, eu trouxe aqui para você uma cerveja que veio do não sei da onde, tá geladinha. No dia do passe, no dia da sessão mediúnica, ele tem que ter força de vontade. Não, hoje eu vou me doar para um trabalho, eu recebo tanto do plano espiritual que não é um dia que eu vou passar vontade que vai me fazer falta. Isso é disciplina, isso é vontade verdadeira de querer servir e se preparar bem para servir. Não é a vontade no intelecto, não, eu sou bonzinho, eu tenho tanta vontade de ajudar o outro que isso basta. Isso é achar que existe Papai Noel, fada do dente, pozinho de pilim-pim-pim, para tirar as energias deletérias que você vai causar ali no teu entorno e na pessoa que estiver ali recebendo as suas más influências. Vamos lá, vamos continuar. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se voltam a esta modalidade de cooperação. No plano carnal, toda a boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Isso é um mérito daqueles que se esforçam
para chegar a esse ponto. Esperava que Aniceto prosseguisse mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. Era necessário interromper a lição atendendo a deveres diferentes. Mas as lições, os esclarecimentos que o Aniceto nos deixa aqui são muito importantes para todos nós que queremos ser bons trabalhadores, que queremos servir ao próximo, porque como disse Jesus, quando nós estamos servindo ao nosso semelhante, nós estamos servindo a Ele, ao Mestre Jesus, estamos servindo a Deus. Vamos analisar e pensar o quanto nós estamos nos esforçando para esse serviço. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo dele.